Eu não sei nas outras áreas, mas pelo menos no direito é assim. Pega lá uma disciplina, direito administrativo, por exemplo. Você Uhum. pode pegar todos os manuais, todos os cursos, todos. O sumário é muito parecido, parece que cria. É igual a imprensa, está falando de uma notícia, todos os canais de imprensa querem falar daquela notícia. Sim. Na filosofia já existia, assim, definido algum ponto que era comum entre todos os autores, que faria parte desse sumário, que faria parte do um assunto que era tratado por todos os pensadores. Já havia alguns pontos assim, ó. Se você pega, por exemplo, o Schopenhauer agora, mas ele vai falar de estética, de ética, Tá. né? Uhum. Alguns pontos acabam aparecendo assim em todas as obras. Veja, isso é interessante você está perguntando, né? Porque é o seguinte, a organização dos assuntos, na verdade, é quando a filosofia se torna uma disciplina acadêmica. Veja, poderia dizer o seguinte, até o século, eu diria até o século XIX, a filosofia, ao menos tal como nós a conhecemos hoje, ou a designamos hoje, ela não fazia parte do universo acadêmico, ou seja, se estudava o conhecimento dentro das universidades da época, mas sem a história. E depois que a filosofia passa a ser tratada dentro das academias de uma maneira muito própria, em função da história da filosofia, ou da historiografia da filosofia, é que começam a surgir tentativas de organização dos temas e assuntos da filosofia. Né? É a origem dos manuais de filosofia, no sentido de pegar um determinado assunto e expor os diversos posicionamentos, as diversas tendências e escolas de filosofia que tratam ou abordam aquele assunto. Né? Então isso não existia, isso é uma coisa também muito recente, se nós pensarmos, né? Data aí dos últimos 300 anos, talvez. Né? Antes desse período, não. A exceção, talvez, das influências exercidas pela obra do Aristóteles, porque o Aristóteles é um autor que é sistemático, né, que organiza determinados assuntos e dá títulos a esses assuntos. Então, você tem na obra do Aristóteles livros de ética, livros de metafísica, livros de biologia, livros de física, livros de lógica. Então, mais ou menos, o Aristóteles orienta uma certa organização de temas, mas uma abordagem específica de temas a partir de outros autores, ou da reunião da opinião ou das ideias de outros autores, é uma coisa mais recente. Como que é feito esse apanhado de temas? Veja só. Deixa eu só fazer um comentário breve a respeito disso. Veja, os filósofos, se você pega uma obra como a do Platão, ele trata de maneira fragmentária de diversos assuntos. Como fundamentalmente a obra dele são diálogos, né? Durante os diálogos ele aborda ou se aprofunda em determinados temas, seja da ética, seja da estética, seja de lógica, seja de metafísica, né? Só que ele não tem, né, no conjunto da sua obra, tratamentos específicos. Ele tem várias ideias extremamente coerentes entre si, da abordagem de determinados temas. O que é que se faz? Né? Quando nós fazemos um levantamento histórico das obras dos grandes filósofos, nós percebemos que é possível, né, isolar determinados assuntos que foram mais frequentemente adotados e abordados dentro das obras dos filósofos. Então, você pode pegar um autor, por exemplo, como o Platão, né, cuja obra é bastante fragmentada no sentido sistemático,
e tirar dali todas as concepções que ele tinha a respeito da física, quer dizer, da constituição da natureza, todas as concepções que ele tinha a respeito da alma, todas as concepções que ele tinha a respeito da filosofia, do conhecimento, da ética, né? Então, foram sendo, ao longo do tempo, esquartejados determinados assuntos e reunidos nas exposições das ideias desses autores, os tratamentos que eles eventualmente tenham feito a respeito de cada um desses assuntos. É claro que em autores como Aristóteles isso é relativamente mais simples, né? Mas, obviamente, também teve muitos assuntos que o Aristóteles nunca abordou, assim como o Platão, e assuntos que serão objeto de estudos posteriores. Ou seja, outros filósofos acabaram por desenvolver novos temas e trazer à tona a necessidade da abordagem de novos temas da filosofia, de novos assuntos dentro da filosofia. E por isso, que os manuais de filosofia frequentemente fazem tratamentos sistemáticos por assunto, né? Então, se estuda lógica, se estuda ética, se estuda psicologia, se estuda a teoria do conhecimento, se estuda a cosmologia, a metafísica, a ontologia, e para cada um desses temas se reúne as principais opiniões dos grandes filósofos a respeito desses assuntos. Essa é uma maneira de fazer a abordagem da filosofia. A maioria dos filósofos, eles não têm essa preocupação de tratar de temas muito específicos dentro das suas obras. Depende muito, naturalmente, também dos filósofos, mas isso não é uma coisa comum. Então, boa parte da visão da própria filosofia que geralmente nós temos, ela está muito calcada na visão do próprio Aristóteles, que tentava organizar e sistematizar os principais assuntos daquilo que ele compreendia ser a filosofia. Bom, não sei se isso responde a sua pergunta, mas veja, isso é uma coisa recente. Na antiguidade, isso não existia um tratamento dessa forma. Então, a preocupação era, quando se tinha acesso à obra de um determinado filósofo, de um determinado autor, se conhecer efetivamente apenas as ideias que ele fazia a respeito de determinados assuntos. A preocupação de organizar a exposição, melhor dizendo, da filosofia é uma coisa mais recente.